Então, a pessoa que está em processo de recuperação, ela tem que sempre estar pensando o seguinte: o que eu vou tem que ser binário. Isso que eu vou comer vai me aproximar o processo de recuperação ou vai atrasar o processo de recuperação? Tem que ser binário. Tá? Não tem, tô há 30 dias, 40 dias fazendo dieta, hoje eu vou dar uma chutada de balde. Desculpa, não é assim que funciona. Tá? A síndrome metabólica veio para fazer um ajuste em 180 graus. No início, tem que ser radical, entre aspas. Mas não é radical, gente, é comer comida de verdade, comida saudável. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui eu vou falar sobre duas situações que ocorrem quando a pessoa está fazendo dieta e faz a ingestão de alimentos inflamatórios e acaba tendo ou um sintoma agudo imediato ou em pouco tempo, né? Ou acaba tendo uma recaída no processo de recuperação, tá? Existe uma analogia chamada mitridatismo ligada a isso. E eu vou falar sobre o caso da pessoa que está saudável e buscou fazer uma dieta e acabou tendo vários sintomas quando reintroduziu alimentos inflamatórios. E vou falar também de quem está em processo de recuperação, tá? De disfunção do eixo HPA, fadiga adrenal, que está em síndrome metabólica de um modo geral, com o organismo inflamado, oxidado, né? Em disfunção mitocondrial, quando ela está sendo objeto de glicação constante, né? O como que essa reintrodução de alimentos inflamatórios de forma inadequada, né, e no momento errado, pode trazer uma recaída ao quadro dela, tá bom? Então eu vou falar com vocês aqui sobre mitridatismo e sobre essas situações de acordo com o que acontece metabolicamente falando, tá? De acordo com a fisiologia de fato, tá bom? Bom, primeiro ponto, pessoal, eu vou falar aqui da analogia do mitridatismo e em seguida vou falar da fisiologia. Mitridatismo é o seguinte: tinha lá o rei Mitrídates VI, né? E era um rei que estava lá em várias guerras, um cara forte pra caramba, né? Que era bastante impetuoso. E um dos maiores e únicos medos dele era de um dia acabar sendo envenenado, tá? Ele tinha os estúdios dele lá, né? Que primeiro testava os alimentos, né? Provava os alimentos, né, antes dele para evitar possível intoxicação, né, envenenamento. O pai dele, Mitrídates V, chegou para ele e falou: meu filho, se um dos seus maiores medos é morrer envenenado, você faz o seguinte: você vai pegar uma dose muito pequenininha do remédio e vai tomar ela diariamente. No início você vai passar mal, vai chegar uma hora que o teu corpo vai se acostumar, você já não vai mais passar mal e você vai ter tolerância a esse veneno. Se um dia tentarem te envenenar, o máximo que vai acontecer é você passar mal, mas você não vai morrer. E Mitrídates começou a fazer isso. Todo dia tomava uma dosinha de remédio, do veneno, né? Remédio, veneno, enfim. Todo dia ele tomava uma dosinha do veneno. Ele perdeu uma guerra e ia ser tornado prisioneiro de guerra, escravo. E ele decidiu se suicidar se envenenando. Só que a ironia do destino é que ele havia aplicado o mitridatismo, né? Então ele tinha tomado uma dosinha do veneno diariamente, desenvolveu tolerância, tentou se suicidar e não morreu. E se tornou prisioneiro de guerra, tá? O que essa analogia se aplica? Gente, quando você, trazendo aqui para uma pessoa que está saudável, quando você se alimenta de lixo inflamatório diariamente, ao longo do tempo, o seu corpo se acostuma àquilo dali e não gera necessariamente sintomas àqueles alimentos, tá? Por quê? Ele vai se adaptando. Então chega uma hora que você não tem sintoma nenhum. Então assim, a pessoa comeu glúten a vida inteira, a pessoa comeu lácteo ali a vida inteira e não tem reação nenhuma. Mas isso não significa que não está causando uma cascata inflamatória no organismo dela. Mas o organismo está sintomático, segurando as pontas ali, tá? Quando essa pessoa decide fazer uma dieta anti-inflamatória, eu estou falando da pessoa saudável, por enquanto. Quando essa pessoa decide fazer uma dieta anti-inflamatória, de eliminação, tirando esses alimentos inflamatórios, exemplo do glúten, açúcar, tá? Lácteos, tá? Outras, amendoim, aveia, né? O amendoim tem as aflatoxinas, micotoxinas, né? A aveia tem a avenina, né, de elevado peso molecular, enfim.
Quando elimina todo esse lixo e a pessoa fica ali numa animal based, numa carnívora, numa carb limpa, retirando esses alimentos inflamatórios, o organismo dela se acostuma a não precisar lidar com alimentos inflamatórios diariamente. Então o organismo dela começa a relaxar. Depois de bastante tempo essa pessoa seguindo a dieta, tá, de eliminação, quando ela reintroduz, decide comer um pãozinho ali, um dia de besteira, ela acaba tendo diversos sintomas, porque o corpo se adaptou a uma alimentação anti-inflamatória. Então ele relaxou. Quando você bota o lixo para dentro novamente, o corpo imediatamente sinaliza. Então você passa a ter sintomas ali, gastrointestinais, né? Uma série de sintomas, ou empolamento, uma série de sintomas diferentes que podem ocorrer por reação alérgica alimentar. Então você acaba tendo uma reação aguda àquele alimento inflamatório, tá? Que é uma forma do corpo sinalizar, ó, tu botou lixo para dentro agora. Eu não quero isso, isso aqui faz mal. Sinalizou. Agora, se você pegar e insistir, aí todo dia você vai comer ali o teu glúten, todo dia, se você insistir, vai chegar o momento que o seu corpo vai se adaptar àquilo dali, tá? E aí você não vai ter mais sintomas, mas estará ainda assim agredindo o seu organismo, tá? Eu já vi comentário, né, pela mídia social, de pessoas assim, terceiros, né, comentando, eu fui num desses integrativos aí da vida, me passou uma dieta X ou Y e agora eu não consigo mais comer glúten, estragaram o meu organismo. Olha o nível, né, de alienação da pessoa em falar dessa forma, né? Então, assim, a pessoa, isso nos comentários ali, entre um desses perfis aí que gostam de meter o pau em quem é da área integrativa, né? Tinha esse comentário. A pessoa ela sabia, né, que o corpo dela havia se adequado a uma alimentação ótima, né? E estava apenas sinalizando que ele não tolera aquele tipo de alimento, né? Ela forçando ela a chegar no nível de adaptação. Ok, falei da pessoa que está saudável e do tipo de reação, tá? Quem está em disfunção do eixo HPA, síndrome metabólica, tá? Oxidado, inflamado, né? A base para o processo de recuperação, né? Os pilares são quais? Aqueles que eu sempre falo, os 5 pilares, tá? Reprogramação alimentar, hábitos saudáveis terapêuticos, gestão otimizada do estresse, suplementação e modulação hormonal, tá? Só que eles são importantes, eu passo eles aqui em ordem de importância. Então a parte mais importante é a dieta, é a reprogramação alimentar. Então você precisa seguir esses passos para um processo de recuperação linear e sustentável. Então é importantíssima a alimentação, tá? Então, ok, a pessoa iniciou ali a dieta animal-based, ou Lion's Diet, ou uma carb limpa. Raramente a gente inicia com a cetogênica, porque a questão ali da cetoadaptação, ela traz um estresse para o corpo e nem sempre ela é adequada. Então, raramente é utilizada a dieta cetogênica, tá? Então, beleza, fez uma dieta aqui, né? Essas dietas aqui anti-inflamatórias, a pessoa começa a se recuperar, começa a se sentir melhor, faz todos os ajustes terapêuticos, e essa pessoa decide dar uma chutada de balde. Aí come um glúten, né? Se entope de doce, né? Come algumas besteiras. Ela vai ter aquela reação aguda a qual eu falei, vai ter um sintoma gastrointestinal, vai sentir um mal-estar, às vezes ocorre até uma alteração na pele mesmo, algum rash cutâneo, alguma coisinha assim, né? Só que muitas das vezes não para por aí. Não para por aí. Pode levar a uma recaída, a um setback, que pode levar dias, quiçá semanas. Tá entendendo, pessoal? Por que isso? E detalhe, no final do vídeo, eu vou colocar esse screenshot, eu vou dar uma fuçada aqui. Quase toda semana tem um cliente ou outro que fala, pô, Rodrigo, olha, eu comi besteira aqui e tal, e poxa, acabei tendo uma recaída, eu tô há dias já assim, isso passa, acontece, a pessoa fica frustrada. Eu explico, acontece, não era para ter feito. Eu sou sempre sou categórico ali, ó. Tem que seguir fielmente o plano alimentar. Se ficar chutando balde, atrapalha e atrasa o processo de recuperação. Então, quando a pessoa está em recuperação e come besteira, tem a recaída, ela pode ter uma recaída
e ficar dias, quiçá semanas, mal. E isso atrapalha, atrasa o processo de recuperação, traz frustração, ansiedade, sobrecarga metabólica, não apenas pelo alimento inadequado que foi utilizado, mas também pela frustração, pela ansiedade, pelo nervosismo que causa, tá? Então, a pessoa que está em processo de recuperação, ela tem que sempre estar pensando o seguinte: o que eu vou, tem que ser binário. Isso que eu vou comer vai me aproximar o processo de recuperação ou vai atrasar o processo de recuperação? Tem que ser binário. Tá? Não tem, estou há 30 dias, 40 dias fazendo dieta, hoje eu vou dar uma chutada de balde. Desculpa, não é assim que funciona. Tá? A síndrome metabólica veio para fazer um ajuste em 180 graus. No início, tem que ser radical, entre aspas. Mas não é radical, gente, é comer comida de verdade, comida saudável. Tá? Então o que acontece, pessoal? Quem está em disfunção metabólica, quando come lixo, principalmente com algum nível de disfunção do eixo HPA, o que pode ocorrer, tá? A nível fisiológico, tá? Primeiro, a cascata inflamatória que ocorre após se alimentar de algo inflamatório vai levar a um aumento de glutamato, tá? E diminuição de GABA. Aí, por si só, já causa sintomas de ansiedade, já altera a arquitetura do sono, irritabilidade, perda de foco, tá? Altera o funcionamento do intestino. Esse estímulo adrenérgico aumentado já traz uma alteração na produção de ácido clorídrico, já trazendo a um quadro início de nova hipocloridria, pelo menos momentânea, tá? E não para por aí. Se a pessoa tem fadiga adrenal, estágio 1 e 2, que é o hipercortisolismo, pode causar o quê? Um hipercortisolismo. A pessoa estava regulada, usando ashwagandha, holy base, alimentação anti-inflamatória, regulou o cortisol, que estava em hiper antes. Por ela ter chutado o balde na dieta, pela ação inflamatória desses alimentos, um organismo que já está extremamente sensível, o que vai causar? Reação desproporcional a esse agente estressor, tá? Que é o alimento inflamatório, e vai trazer um hipercortisolismo por feedback positivo, ou seja, por reação desproporcional a esse agente estressor, levando um hipercortisolismo durante um determinado período. E aí normalmente a pessoa tem o quê? Insônia, fica ligadona, né, hiperexcitada, à noite aquele soninho natural vai embora, às vezes tem que aumentar a dosagem do holy base, do ashwagandha, fazer alguns ajustes na suplementação durante aquele período para tentar dar esse wind-off, tá? Então, gente, é complicado, tá? Esse hipercortisolismo temporário que ocorre após a ingestão dos alimentos inflamatórios pode levar dias ou até semanas, dependendo até mesmo de como a pessoa vai conduzir, o nível de frustração a qual ela sente. Porque ela começa a se sentir bem, e aí do nada ela fica no chão, causa uma série de transtornos, não apenas metabólicos, mas a nível psicológico, até para a pessoa se reequilibrar. E aí é muito importante que eu falo, fica tranquilo, você já subiu os degraus, você caiu alguns degraus por conta da chutada de balde na dieta, mas você não voltou à estaca zero, tá? Você parou aqui no meio do caminho. Vamos dizer, você subiu 10 degraus, você caiu 3 degraus, mas já você está nos 10 de novo. Não quer dizer que você voltou na estaca zero, apesar dos sintomas serem similares à estaca zero, tá? Bom, já no quadro de hipocortisolismo, tá? A reação ela é um pouco diferente, tá? Por quê? O organismo não está conseguindo produzir cortisol de forma adequada para lidar com agentes inflamatórios. Então, por mecanismo compensatório, ele libera noradrenalina, adrenalina no lugar do cortisol, e é uma descarga adrenérgica absurda, tá? E aí a pessoa pode trazer muitos sintomas de crise de pânico, tá? Então, aquele coração acelerado, visão turva, extremamente adrenérgica, afeta diretamente a produção de ácido clorídrico no estômago, tá? É uma descarga muito poderosa. Aí pode afetar o sono por vários dias, ansiedade. Esse mecanismo compensatório de noradrenalina no lugar do cortisol é muito mais agressivo, muito mais adrenérgico, tá? Do que ali na fase do hipercortisolismo. O hipercortisolismo você fica ligadão,
né? Você fica até bastante ativo, tá? Mas você fica ligadão e você fica com dificuldade de dormir. Já na fadiga adrenal estágio 3 e 4 tem tudo isso, mas a descarga adrenérgica é muito mais poderosa. A pessoa, se não tiver conhecimento, né, entendimento, ela pode ter essa sensação de pânico ali na hora e entrar num ciclo ali retroalimentando de ansiedade e frustração, achando que ela está tendo novamente crises de pânico e tudo mais. A pessoa já tendo conhecimento, entendendo a fisiologia, ela sabe que ela está tendo uma descarga adrenérgica por conta do mecanismo compensatório e ela consegue ficar mais tranquila ali. E é sempre essa segurança que eu passo, né, para os clientes que têm exaustão adrenal e passam por essas chutadas de balde e acabam sofrendo esse tipo de efeito, vamos dizer assim, esse tipo de sintoma, tá? Nesse tipo de situação, tá? Então, além desses mecanismos fisiológicos relativos à glândula adrenal, tem também a questão da, como eu já falei anteriormente, da descarga, né, desse pico inflamatório levar ao aumento exacerbado de glutamato. Por quê? Quem está com disfunção do eixo HPA, fadiga adrenal, quem está com o organismo mais inflamado, em síndrome metabólica, tem uma tendência a uma função um pouco mais inadequada ou deficiência da enzima descarboxilase do ácido glutâmico. Então essa pessoa tem uma tendência maior em converter, tá, ácido aspartico, ácido glutâmico, os aminoácidos mais para glutamato do que para GABA. É glutamato excitatório, GABA inibitório. Se você tem uma tendência a converter mais para glutamato, principalmente por conta de uma disfunção metabólica e por ter de forma aguda, ter tido ali um pico inflamatório por uma alimentação inflamatória, né? Você vai ter uma maior propensão a trazer glutamato pelas vias de glutamato por conta do efeito inflamatório. Você tem uma tendência a glutamato ir lá no teto e GABA ir lá embaixo, tá? E isso também sinergicamente piora todos os sintomas, tanto na fadiga adrenal estágio 1 e 2, quanto na fadiga adrenal estágios 3 e 4, tá? É isso, tá bom, pessoal? Eu vou dar uma caçada aqui nas screenshots aqui, vou ver o que eu acho aqui de cliente falando, pô, Rodrigo, comi tal coisa e fiquei assim, pô, Rodrigo, dei uma chutadinha hoje e aconteceu tal coisa. É toda semana um casinho assim. E normalmente aí eles param de chutar o balde, porque sentem na pele o que pode acontecer, entendeu? Então é isso, pessoal, um abraço para vocês aí.